O André já está aqui com a gente e trouxe dois convidados muito especiais. Eu acho que eles vieram fazer atividade com a Sasson Sela hoje, Você viu? viu só? Tudo bem, doutor Tudo André? bem, como tá? Deixa eu dar um uta, que hoje é dia do abraço, Pois é. gente. Quem quer dar abraço em mim aqui? Hoje eu trouxe as meninas. Quem são elas? Essa é a Milquinha, ela já veio aqui. Ah, é a Milka. E essa aqui é a Vanilla, que é a irmã da Milka. Ai, meu Deus, Olha Milka só. e Vanilla. É a Uma dupla. combinação É. perfeita. São, ó. A gente pode colocar roupinha em cachorro? Pode. Bom, hoje eu trouxe elas aqui justamente por esse motivo. Elas são da raça Whippet, né? São animais que têm a pele bem fininho, o pelo bem ralinho. Então elas sentem bastante frio. Tá. E hoje eu trouxe aqui justamente porque é o tema que nós vamos falar aqui hoje sobre frio. E você sabe que as pessoas já estão mandando WhatsApp e fazendo perguntas relacionadas aos pets. Você tem alguma dúvida relacionada ao seu pet? Seja cachorro, seja gato, neste inverno, como você deve proceder, como você deve agir com eles? Então manda pra gente, 43 999520380, esse é o nosso WhatsApp, você vai perguntar pro Dr. André, que ele responde tudo relacionado a pet. Tem pergunta de telespectador? Já coloca na tela aí pra gente saber. Pergunta da Letícia do Parigô. Doutor André, eu posso usar roupinhas de lã no meu pet? Eu sinto que ele se sente sufocado. Bom, olha só, Sara, a roupinha de lã, na verdade, ô Letícia, essa é pra você, tá? Vamos lá. A roupinha de lã, ela pode sufocar mesmo. Ah, é? Porque, assim, e aliado a isso, nem todos os pets são acostumados à roupinha, Tá. né? Então, no caso aqui, nós trouxemos dois modelos de roupinha que as meninas usam. Um pouquinho mais quente, só que não é de lã. Talvez o material de algodão seja mais interessante que de lã. E uma malinha que é mais fininho, tá? Então, esses dois tipos de materiais, eles são indicados. É claro que varia muito de animal para animal. Tem animal, por exemplo, se tiver algum problema de pele, algum incômodo, irritação, realmente não vai tolerar nenhum tipo de roupinha. Mas quando a gente usa roupa nos pets, a gente tem que tomar alguns cuidados, tá? Por exemplo, eu tenho que tirar todo dia, escovar o pelinho dela. Apesar dela ser pelinho bem ralo, é bem mais tranquilo. Mas existem pets que têm um pelo mais comprido. Se eu deixar 2, 3 dias com a roupinha sem tirar, pode formar nó que depois não tem como mais tirar. Então, qual que é o melhor caminho? A gente coloca a roupinha, depois tira pelo menos uma vez por dia para dar uma respirada, a pele, o pelo dá uma respirada, faço a escovação. É importante que eu lave a roupinha pelo menos uma vez por semana, tá? Tem que tomar cuidado com o produto. Aí, ó. Vamos sentar aqui com eles. Fica aqui, ó. Senta, É importante que o produto que a gente faz a lavagem das roupas não seja aquele amaciante, muito cheiroso. Se o animal tiver algum tipo de irritação, se for um animal alérgico, tá? Talvez aqueles produtos hipoalergênicos façam sentido. Então a roupinha, né, é importante sim. Principalmente cães de porte médio e pequeno, com um pelinho mais ralo, são os que mais sentem frio, tá? Então, assim, podem usar. No caso da pergunta da Letícia, se ele sente sufocado, provavelmente não seja o mais indicado. Realmente a lã é muito espessa, é densa, a pele não respira. Às vezes até a gente fica assim, incomodado sufocado, com a lã, né? E uma coisa, só para complementar, Sara, uma coisa muito importante, tá? Por exemplo, as meninas, que eu chamo elas de meninas. As meninas. À noite, eu não deixo elas de roupinha, a gente coloca ela numa caminha bem fofinha, que elas adoram, e a gente controla a temperatura do ambiente. Por quê? Porque é perigoso ela se enroscar. Se ela se enroscar, a patinha sair pelo pescocinho, sabe aquela bagunça que eles fazem? Sei muito bem. Então, assim, tem que tomar bastante cuidado para realmente eles não se enroscarem quando estiver usando a roupinha. Então, no caso delas, por exemplo, eu tiro à noite, que daí a gente vai dormir, só que eu controlo a temperatura do ambiente. Deixo elas numa caminha bem quente, bem gostosinha, e às vezes eu ligo o ar-condicionado, enfim. Tá bom? Só tomar esse tipo de cuidado aí com a utilização da roupa. Olha, é importante isso, viu? Essa questão do não dormir com a roupinha, muito importante. Tentar controlar a temperatura do ambiente e evitar lã. Agora, se o cachorro é muito peludo, ele sente frio também? Olha, quanto mais peludo o pet, menor a chance dele sentir frio. Tá. Talvez só com o controle de temperatura do ambiente, ou seja, colocar num cômodo da casa que é quentinho, não deixar, sabe, no piso frio, colocar num pano, num carpê mesmo. Talvez isso já seja suficiente né? para controlar o frio. Então, assim, geralmente, quanto menor o pet, né, de porte médio para baixo e com pelo mais ralo, são os que mais sentem frio. Ótimo. Tá? Você tem mais dúvida? Manda pra cá, 43 999520380. Pergunta na tela pra você. Vamos lá, dúvida de telespectador, dúvida da Claudinha, do Jardim Roseira. Nós devemos diminuir a frequência do banho em dias mais frios? Olha só, Claudinha, excelente pergunta, tá?
Realmente, no frio, a gente é importante reduzir, né, a frequência de banhos. Um banho a cada 15 dias, 20 dias, talvez seja suficiente. Mas existe um detalhe tão importante quanto a frequência do banho, que é sempre após o banho, Sara, secar bem os pelos do pet. Não posso deixar úmido, não posso deixar molhado, porque se ele ficar com a base do pelo molhadinha, ele pode pegar algum tipo de fungo, ficar com o peito gelado, porque às vezes a gente seca só superficialmente e a base do pelo, ela fica molhada. Pode usar secador de cabelo? Pode usar secador. Que na verdade nos pet shops eles usam secador profissional. Só que claro que em casa a utilização do secador, né, das mulheres, digamos assim, secador de cabelo que a gente o caseiro, exatamente, ele é suficiente. Só tem que tomar cuidado para não assustar o pet, tá? Tem alguns que não são acostumados, por exemplo. Assusta, tem que tomar cuidado. E outra coisa, viu, gente? Às vezes os nossos secadores de cabelo, eles são muito quentes, então toma cuidado com a temperatura, senão você queima a pele do uau-au, né? Isso é muito importante, tem que tomar muito cuidado. Eu sempre falo assim, ó, a gente testa a temperatura aqui, ó, nessa região do braço. Tá confortável pra mim? Provavelmente tá confortável pro pet. Porque se queima nosso couro cabeludo, deve queimar também eles. Então tem que tomar cuidado. Tem mais pergunta de telespectador? Ó, tem gente que tá bem, hein? Ó, mas tá que tá. Gosta desse estúdio. 43 999520380. Esse é o nosso WhatsApp. Manda mensagem pra gente, faz a sua pergunta, o que você quer saber? Pergunta para o Dr. André, aproveita que ele tá aqui, gente. 43 999520380, mensagem no vídeo. Coloca aí pra gente, vamos ver? Pergunta da Maria Dolores, do Jardim Tóquio. Quando tá muito frio, eu coloco pra dormir comigo e eu até aumento a quantidade de comida. Se eu tenho mais fome nessa época, eu acho que ele também tem mais fome. É isso aí. E aí? Excelente percepção, Maria. Bom, realmente no frio, o que acontece? Até para nós, né, seres humanos, a gente acaba sentindo mais fome. Porque existe um gasto de energia muito grande. Só que folgado? Você tá muito folgado. Existe um gasto de energia muito grande para controlar a temperatura. Então é natural que ele, com esse aumento, né, de gasto de energia para manter a temperatura corporal, eles sintam mais fome. É igual a gente, na verdade. Pode dar um pouco mais de Então, comida, tem que tomar bastante cuidado assim, ó. Por quê? Porque eles não caminharem para a obesidade. Então, eu posso controlar a dieta, fazer uma dieta bem equilibrada, mas se eu sei que eles aumentam a temperatura, aumenta o gasto de energia para controlar a temperatura, eu posso tentar controlar a temperatura de outras formas, para manter, talvez, o gasto energético do mesmo nível, tá? Mas se eu aumentar um pouquinho a dieta, desde que ela seja controlada, tudo bem, não tem problema. Mas eu devo fazer exercícios periódicos, né? Eu devo andar também na outra linha para evitar a obesidade, tá? Tá, isso é muito importante. Ó, mandaram mensagem aqui ainda sobre banho, é a Aline. Ela perguntou o seguinte, se você tem alguma dica para a gente dar banho nos nossos auaus no frio. Olha, primeira coisa, o ambiente como um todo é importante que esteja fechado, sem vento, tá? Segundo ponto, uma água morninha, uma água bem confortável para eles. Também não pode ser muito quente, né? Não pode ser muito quente. É igual a gente dar banho em bebê, né? A gente coloca, vê se a temperatura tá quente o suficiente. Tá confortável para mim, quando eu coloco nessa região aqui, que ela é muito sensível, né? Então, a temperatura da água é fundamental. E logo após o banho, eu secar o pet de imediato. Não adianta eu passar talvez só uma toalha para poder secar, porque eu vou secar só os pelos de uma forma superficial. Preciso secar ele como um todo. Então, o uso de secador no frio, eu considero imprescindível, tá? Para evitar qualquer tipo de problema. E aí, tomou banho, se ele usar roupinha, já pode colocar, desde que esteja bem sequinho, posso colocar uma roupinha aí, tá bom? Então, no inverno tem que tomar esse tipo de cuidado. Não dar banho no quintal, não dar banho com água fria e não deixar de secar. Sempre secar o pet, tá bom? Ô, doutor, existe gripe canina? Porque a gente tem gripe, né? Existe. No inverno a gente tem cada vez muito mais. Mas eles também têm gripe? Tem. E no inverno também aumenta, né, a incidência de doenças relacionadas ao trato respiratório. A gripe canina a gente chama de tosse dos canis, mas existe como prevenir. Tem como prevenir? Tem. A gente fala que existem as vacinas, né? A V10, que é uma vacina polivalente, que ela é feita anualmente, ela previne contra 2 vírus que pode causar problema no trato respiratório dos pets, tá bom? E também existe a vacina da gripe, desculpa. Essa vacina da gripe, ela protege contra uma bactéria chamada Bordetella. E ela tem incidência muito grande no inverno, e é uma das responsáveis por causar sinais do trato respiratório. Tá. Ela vai causar tosse,
secreção eles tossem, nasal. tossem mesmo? Tosse, Tipo, tosse. E eu tenho que tomar bastante cuidado, Sara, justamente com os pets novinhos e os mais velhinhos. Que se realmente não for tratado, isso pode evoluir até para uma pneumonia. Ai, meu Deus do céu. Então, assim, qual que é a solução? Qual que é o melhor caminho? Manter a vacinação dos pets em dia, com a polivalente, associar a vacina da gripe, né? E manter num ambiente protegido do frio. Doutor André, antes da gente encerrar, pra gente finalizar mesmo, como que eu sei se meu pet tá com frio ou não? Excelente pergunta. Bom, qual que são um dos sinais, tá? A primeira coisa, eles vão estar sempre encolhidinho. Tá? Eles vão estar encolhidinhos. Não desse jeito, não, assim, ela tá folgadinha, né? Olha eles isso, vão estar gente. Eles vão estar todo contorcidos. Ai, que folga. Olha que elas são... Olha isso. Elas tá super à vontade, viu? Que bom, né? Super à vontade. Tá vendo? Esse estúdio adora pets, todos os pets. Então vamos lá. Eles vão ficar contorcidas, não vão ficar relaxados como ela tá. Vão ficar tremendo. Eles podem até ficar um pouquinho mais letárgicos. Por quê? Porque o frio, ele acaba aumentando o metabolismo e o animal ele acaba consumindo muito. Então ele pode ficar com a glicemia um pouquinho mais baixa. Entendi. Então eles podem ficar mais letárgicos. Eles talvez não quererem sair da onde eles estão. Você chama ele não interage com o ambiente, não interage com o tutor. Então você começa a perceber que é um pet que tá alguma coisa estranha acontecendo. Alguma coisa, então, pode ser frio. Eu Pode. acho que esse estúdio do Vermais ama esses animaizinhos, tá vendo? Fica aqui, pode ficar aí. Pode. Fica aí sentadinho, deitadinho com eles, porque, meu Deus, que coisa gostosa, né? Obrigada, doutora Obrigado, André. querido. Obrigada, Valeu. gente.